Olá, meu nome é Henrico e bem-vindos à nossa segunda videoaula de Física. Bom, nessa segunda videoaula a gente vai começar o estudo da cinemática e o estudo do movimento, tudo bem? Nessa primeira videoaula de cinemática, quero ensinar um pouco para vocês sobre a definição e as propriedades do movimento uniforme, a função horária do espaço, que vai ser a nossa fórmula do sorvete, a representação gráfica do movimento uniforme e uma introduçãozinha ao movimento uniformemente variado. Bom, começando pelo movimento uniforme, a gente tem que um movimento que possui velocidade constante e diferente de zero é chamado de movimento uniforme, ou mu. Então, vamos olhar aqui o exemplo desse carrinho. Esse carrinho está andando aqui numa trajetória retilínea que tem a orientação para a direita. A gente vê que ele ocupa vários espaços em determinados tempos. Então, no tempo 0 ele ocupa o espaço 20, no tempo 1 ele ocupa o espaço 30, no tempo 2 ele ocupa o espaço 40 e no tempo 3 ele ocupa o espaço 50. Se a gente for analisar a velocidade média desse carro conforme a gente viu lá na aula passada, a gente tem que ΔS dividido por ΔT vai dar a nossa velocidade, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que o ΔS desse carro nesse trecho é de 10 metros e o ΔT, 0 para 1 segundo, é de 1 segundo. Então, 10 dividido por 1 vai dar 10 metros por segundo. Ou seja, a gente descobre que nesse trecho a velocidade dele é de 10 metros por segundo. Se a gente for pular para esse trecho aqui, a gente tem que o ΔS dele de 30 para 40 foi 10 metros e o ΔT dele de 1 para 2 foi de 1 segundo, porque 2 menos 1 é igual a 1. Então a gente tem 10 dividido por 1, que vai dar 10 metros por segundo também. E aqui a gente tem a mesma coisa, 3 menos 2 é 1 segundo, e aqui a gente tem o ΔS 50 menos 40 de 10 metros. Então 10 dividido por 1 também, 10 metros por segundo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o movimento do carrinho tem uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Por quê? Porque a cada segundo que passa, o carrinho se move 10 metros. E isso se mantém durante todo o movimento dele. Então, a gente classifica esse movimento como movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade é constante e diferente de zero. Com isso, a gente tem algumas do que a gente chama de propriedades do movimento uniforme. A primeira delas, eu já falei para vocês, é que a velocidade escalar é constante e diferente de zero. Ou seja, a velocidade do móvel ele tem que ser diferente de zero e manter o mesmo valor durante toda a trajetória. A aceleração escalar é constante e nula, ou seja, ela é igual a zero em todo momento da minha trajetória. Por quê? Porque a aceleração ela vai ser a coisa que vai mudar o valor da minha velocidade. Se eu tenho algum tipo de aceleração, seja positiva ou seja negativa, o valor da minha velocidade ela vai mudar. Isso quer dizer o quê? Que o movimento não vai ser mais, a velocidade não vai ser mais constante e o movimento não vai ser mais uniforme. Então a aceleração ela precisa ser igual a zero. A gente pode escrever movimento uniforme pela função horária do espaço, que é a fórmula que a gente fala, a fórmula do sorvete. Essa é a primeira fórmula de física que vocês vão aprender aqui comigo. Bom, vamos olhar ela aqui. Ela é uma função horária do espaço. O que isso quer dizer? Que a gente tem um espaço que vai depender de um tempo. Se vocês lembrarem muito bem da minha aula de funções e gráficos que a gente teve lá no nivelamento de matemática, a gente tem que um f de x ele vai depender de um b mais um at, certo? Então, o que a gente tem aqui? O f de x, no caso, vai ser o espaço, o a vai ser o meu espaço inicial, mais o b, que vai ser a minha velocidade, vezes o x, que vai ser o meu tempo. Ou seja, o espaço ele vai depender do tempo. Aqui a gente tem então que esse S é o espaço final, ou seja, o espaço em que aquele móvel está ocupando naquele determinado tempo. O S0 vai ser o espaço inicial, ou seja, onde ele começou o movimento. O V vai ser a minha velocidade, que vai ser sempre constante. E o T vai ser o tempo. Atentem-se às unidades de medida. A unidade do SI para espaço é metros, para velocidade é metros por segundo e para tempo é segundo, ok? Agora vamos fazer um exercíciozinho só para a gente treinar um pouquinho o uso dessa função horária. Que a gente tem então, ó, um carro realiza um movimento uniforme numa trajetória retilínea. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela abaixo. Então a gente tem o tempo que o carro estava e os espaços que ele ocupava naquele determinado tempo.
Então aqui eu tenho que no tempo 0 ele ocupa o espaço 20, no tempo 1 ele ocupa o espaço 28, no tempo 2 o espaço 36, no tempo 3 o espaço 44 e no tempo 4 o espaço 52. A letra A pede o seguinte: determine o espaço inicial e a velocidade escalar. Para determinar o espaço inicial é muito fácil. Eu simplesmente venho aqui na tabela e vejo aonde o meu tempo é zero. Aonde o meu tempo for zero é o meu espaço inicial. Então, aqui eu tenho que o meu S0, o espaço inicial, tem o valor de 20 metros. Tudo bem? A velocidade escalar, ela vai depender e vai ser calculada através dessa fórmula aqui. Tudo bem? Então, vamos supor aqui, ó, eu já sei que o meu S0 ele vai valer 20, certo? O que falta aqui dentro dessa fórmula para eu descobrir a minha velocidade? Bom, eu preciso achar algum t e algum s que eu possa substituir aqui para ter só a minha variável v como variável da equação para eu poder resolver isso aqui. Bom, então eu posso pegar na tabela aqui e olhar qualquer valores da tabela aqui para chegar em valores de tempo e de espaço. Bom, vamos pegar esse aqui que é o mais simples, que é o s com tempo 1 e s igual a 28. Então eu tenho aqui que meu s é 28 e meu tempo é igual a 1. Se eu for voltar para a minha equação, eu vou ver que, bom, eu já tenho um S0, que é 20, eu já tenho um S, que é 28, que eu peguei da tabela aqui, e eu tenho o tempo desse espaço 28, que é 1, que eu vou substituir aqui no tempo. Então, vai sobrar só a minha velocidade, que eu vou poder calcular através dessa fórmula. Eu substituo os valores, S vai ser 28, porque é o valor final aqui. S0 vai ser 20, porque é o tempo zero, S0. A velocidade é o que eu quero descobrir, então eu não vou substituir nada nela. E o meu tempo vai ser 1, porque no tempo 1 o móvel ocupa o espaço 28. Fazendo as contas, eu pego esse 20, passo subtraindo do outro lado, 28 menos 20 vai ser igual a 8. A minha velocidade, então, vai ser de 8 metros por segundo. E com isso eu já tenho a letra A. Eu tenho que meu espaço é 20 metros e a minha velocidade é 8 metros por segundo. Bom, a letra B ela pergunta qual é a função horária do movimento? E a letra C, o movimento é progressivo ou retrógrado? E para justificar. Bom, a gente tem aqui a função horária do movimento. A função horária genérica, ou seja, que funciona para todos os movimentos uniformes, é essa aqui. S é igual a S0 mais VT. Bom, eu sei que o meu S0 ele é 20, então vou substituir o meu 20 aqui. E eu sei que a minha velocidade é 8 porque eu descobri no exercício passado. Com isso, eu posso substituir esses dois valores dentro da minha função horária e eu tenho que S é igual a 20 mais 8t. O que isso quer dizer? Isso vai dar para mim a função com que o S vai depender do t. Ou seja, se eu substituir aqui um valor de t, eu tenho o valor de S aqui do outro lado. Quer testar? Então, aqui, ó, 20 mais 8t. Vamos ver aqui no tempo 1. No tempo 1, 1 segundo, o espaço aqui deveria dar 28. Vamos substituir aqui para ver se vai dar certo. S é igual a 20 mais 8 vezes 1. 8 vezes 1 é 8. 20 mais 8, 28. Então, o espaço aqui vai ser 28. Opa, bateu. Vamos pegar outro valor aqui. 2, no tempo 2. Vamos descobrir o espaço no tempo 2. 20 mais 8t vai ser igual a S. Então, vou substituir o T2 aqui no T. Então, 20 mais 8 vezes 2. 20 mais 8 vezes 2 é 16. Então, 20 mais 16, 36. Vou descobrir que o meu espaço aqui, no caso, vai ser 36. Então, bateu. E com isso, eu consigo descobrir todos os valores do espaço, dependendo do tempo que eu tenho aqui o meu móvel. E ele pergunta também, o movimento é progressivo ou retrógrado? Justifique. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma velocidade que é positiva. Se a velocidade ela é positiva, quer dizer então que o meu movimento ele é progressivo. Então aqui, ó, o movimento é progressivo, pois ao passo em que o tempo aumenta, o espaço vai aumentando positivamente. Nesse movimento específico, o espaço aumenta 8 metros a cada segundo que passa. Então, como a minha velocidade ela é positiva, o meu movimento ele é progressivo, pois ao passo que o tempo aumenta, o espaço vai aumentando. Então, quando está 0, eu tenho 20, quando está 1, eu tenho 28, quando está 2, eu tenho 36, ou seja, conforme o tempo aumenta, o espaço aumenta junto.
Aqui, determine a variação do espaço do móvel no intervalo de 0 a 10 segundos. Bom, eu não tenho esse tempo 10 segundos aqui dentro da minha tabela, mas eu posso descobrir através da função horária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função horária que eu descobri, outro exercício, que era S igual a 20 mais 8. Vou ter a minha velocidade, que é de 8 metros, e o meu S0, que é de 20 metros, que já está dentro dessa equação aqui. O que eu faço? Eu simplesmente descubro que o meu espaço inicial no ponto 0 era de 20 metros. Ou seja, ele saiu do espaço de 20 metros. Descubro que no tempo de 10 segundos, ou seja, com o meu t valendo 10, que ele andou até o espaço de 100 metros, certo? Então, no tempo 0 ele estava em 20 metros, no tempo 10, através da função horária, eu descubro que ele está no espaço 100 metros, tudo bem? Para descobrir a variação desse espaço, eu simplesmente subtraio, ou seja, a variação, como eu disse para vocês na aula passada, é um delta, né? Delta S vai ser o meu espaço final menos o meu espaço inicial. Com isso, eu tenho que delta S é igual a S2 menos o S1, 100 menos 20, que é igual a 80 metros. Então, do tempo 0 até o tempo 10 segundos, ele andou 80 metros. Ele partiu do ponto 20 e foi até o ponto 100. Ou seja, o meu delta S é de 80 metros. Bom, como eu disse na aula de funções e gráficos para vocês, toda função ela pode ser escrita dentro de um plano cartesiano. Isso não é diferente com o movimento uniforme. Bom, para a gente calcular gráficos do movimento uniforme, a gente pode representar de duas maneiras. A primeira delas é do espaço vezes o tempo. Aqui, nesse tipo de gráfico, a gente tem um tempo no eixo x e o espaço no eixo y. Se o movimento é progressivo, ou seja, a velocidade é positiva, esse espaço ele tende a aumentar conforme o tempo, certo? Vocês conseguem ver isso através do gráfico aqui, que tem uma tendência de sempre subir. E se o movimento ele é retrógrado, o espaço ele vai estar sempre descendo, ele vai estar sempre diminuindo. Ou seja, essa reta ela vai ter uma tendência de diminuição conforme for passando o tempo, certo? Aqui, por outro lado, a gente tem uma outra definição matemática, que é a definição geométrica do porquê que a minha velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Isso aqui é por trigonometria, tudo bem? Mas isso aqui a gente já viu na aula passada, então não importa muito bem, só é mais uma curiosidade. Outro tipo de gráfico que a gente pode ter no movimento uniforme é o meu gráfico de velocidade por tempo. Bom, a minha velocidade, como eu disse no começo da aula, a minha velocidade no movimento uniforme ela vai estar sempre sendo constante, ou seja, ela vai sempre ter o mesmo valor, independente do tempo em que o meu objeto está se movendo. Então, se eu tenho uma velocidade que ela é positiva, ela vai estar sempre constante, ou seja, sempre com o mesmo valor, independente do tempo. E esse movimento eu vou classificar ele como progressivo. Por quê? Porque ele vai causar o meu espaço a sempre aumentar. E eu tenho também um movimento que a gente chama de retrógrado, quando a velocidade ela é negativa. Independente se o movimento é progressivo ou retrógrado, a velocidade ela vai ser sempre uma reta aqui. Por quê? Porque a velocidade nunca vai se alterar, independente do movimento ser progressivo ou retrógrado. Bom, uma coisa muito interessante aqui dentro é que se eu tenho meu ΔT aqui, eu posso descobrir a minha variação do espaço calculando essa área embaixo desse gráfico aqui. Então eu vou ter o meu ΔT aqui dentro dividido pelo vezes o meu V aqui em cima, que vai dar o ΔS que eu percorri, certo? Isso a área do quadrado é lado vezes lado, então ΔT vezes esse V aqui em cima vai dar o meu ΔS. Enquanto aqui embaixo, se o gráfico estiver embaixo, meu ΔS vai valer menos que zero e em cima vai valer mais do que zero. Bom, aqui a gente tem outro exercíciozinho que eu gostaria que vocês fizessem, tudo bem? Ele é bem simples e ele é da Unesp, então eu acho bem interessante que vocês façam. A resposta aqui é a letra C, certo? E, bem, eu gostaria que vocês pensassem um pouco nele. Aqui é outro exercíciozinho também que eu gostaria que vocês fizessem. A resposta é a letra E, e eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre ele. Bom, agora falando um pouco do movimento uniformemente variado, dando uma introduçãozinha a ele. Ele vai ser o tema da nossa próxima aula. Porém, eu vou dar um comecinho do que seria o movimento uniformemente variado.
O movimento uniformemente variado são movimentos que possuem a aceleração constante. Ou seja, não vai ser a minha velocidade que vai ser constante, vai ser a minha aceleração. Isso significa que no movimento uniformemente variado, a velocidade escalar experimenta variações iguais em intervalo de tempos iguais. O que isso significa? Vamos olhar aqui para esse movimento aqui. A gente tem um carro que está freando na frente de um sinal vermelho, tudo bem? Então a gente tem aqui que no tempo 0 ele tinha uma velocidade de 30 km por segundo, no tempo 2 ele tinha uma velocidade de 20 km por segundo, no tempo 4 ele tinha uma velocidade de 10 km por hora, e no tempo 6 ele tinha uma velocidade de 0 km por hora. O que isso está mostrando para a gente? Isso está mostrando para a gente que a cada 2 segundos a velocidade dele diminui em 10 km por hora, até que ela chega a 0, certo? Propriedades do meu movimento uniformemente variado. A velocidade ela varia durante o movimento, ou seja, se ela não variasse, ela seria um movimento uniforme, mas como ela varia, ela é um movimento uniformemente variado. A aceleração ela é constante e diferente de zero. Ela é constante porque a minha velocidade ela tem que variar em intervalos iguais, de tempos iguais, como eu disse no slide passado. Porém, ela tem que ser diferente de zero, porque se ela for igual a zero, o movimento ele é uniforme e não uniformemente variado. A gente tem três funções que descrevem esse movimento: a função horária da velocidade, a função horária do espaço e a equação de Torricelli. A gente vai ver essas equações um pouco mais a fundo na próxima aula, porém já é interessante que vocês saibam que ela exista, tudo bem? Aqui, só como último exemplo, a gente tem um carrinho que está acelerando, diferente do exemplo passado que ele estava freando, que a gente tem aqui que no tempo 0 ele tem uma velocidade de 0, no tempo 1 ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo, no tempo 2 uma velocidade de 10 metros por segundo e no tempo 3 uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, a cada segundo que passa, ele vai ganhando uma velocidade de 5 metros por segundo. Tudo bem? 0, 5, 10 e 15. Ou seja, a aceleração dele nesse movimento é de 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, mas isso a gente vai ver um pouco mais aprofundadamente na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só tirar comigo no WhatsApp ou no meu e-mail.